Uma mulher elegante surge no meio da luxuosa festa de noivado do ex-marido de mãos, dadas com dois garotos idênticos e com os mesmos olhos dele. O salão congela. O som de seus saltos no mármore rompe a perfeição ensaiada da noite. Ela para diante da noiva, encara o noivo e diz: esses são os filhos que ele expulsou antes mesmo de nascerem. Uma frase, um abalo, e o império de mentiras começa a ruir. O que ela vai revelar vai destruir tudo. Antes de começarmos essa história, que vai te tocar, deixe aqui abaixo, nos comentários, de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo, para continuar acompanhando. O dia em que Lorena Nunes foi expulsa de sua própria casa em Belo Horizonte começou como qualquer outro. O sol de outono entrava pelas amplas janelas da mansão no bairro Mangabeiras, enquanto ela preparava o café da manhã para Ricardo Almeida, seu marido há 5 anos e CEO da Almeida Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas do país. Amor, você viu meu celular? Preciso responder alguns e-mails antes da reunião com os acionistas, perguntou Ricardo, ajustando a gravata azul marinho que combinava perfeitamente com seu terno italiano. Lorena, com seus 32 anos e uma beleza delicada, sorriu ao entregar-lhe o aparelho. Suas mãos tocaram-se brevemente e ela sentiu um frio na barriga ao lembrar-se da notícia que guardava. Estava grávida de 6 semanas e planejava contar a Ricardo naquela noite, com um jantar especial. Júlio ligou mais cedo. Disse que precisava conversar algo urgente com você, comentou Lorena, servindo café. Deve ser sobre a nova linha de medicamentos, respondeu Ricardo distraído. O que Lorena não sabia era que naquele exato momento, Júlio Mendonça, melhor amigo e sócio de Ricardo, estava em seu escritório com Sofia Carvalho, a nova diretora de marketing da empresa, finalizando um plano que mudaria para sempre o destino daquela família. Ele não vai acreditar de primeira, dizia Sofia, seus olhos verdes calculistas fixos na tela do computador. Ricardo é apaixonado por ela. Ele vai acreditar quando ver as mensagens, respondeu Júlio com um sorriso frio. Ricardo confia cegamente em mim. Além disso, você não viu como ele te olha nas reuniões? Lorena é um obstáculo tanto para nós quanto para a expansão da empresa. Horas depois, Lorena estava no consultório médico quando recebeu uma ligação de Ricardo. Volte para casa agora, ordenou ele, com uma voz que ela jamais havia escutado. Ao chegar, encontrou malas com suas roupas na entrada da mansão. Ricardo estava na sala, segurando papéis e com o rosto transfigurado pela raiva. Como você pôde? Com meu próprio contador? Vociferou ele, jogando na direção dela um celular com supostas mensagens íntimas entre Lorena e o contador da empresa. Do Juf, que você está falando? Isso é mentira, Ricardo. Eu nunca... Júlio me mostrou tudo. Ele descobriu quando fazia uma auditoria nos sistemas da empresa. Você usava o e-mail corporativo, Lorena? Foi descuidada. Ricardo, pelo amor de Deus, isso é uma armação. Eu nunca te traí. Eu te amo. Estou... Chega de mentiras, gritou ele, interrompendo o que seria a revelação da gravidez. Quero você fora desta casa em 1 hora. Meus advogados entrarão em contato. Atônita, Lorena viu Sofia entrar na sala, posicionando-se discretamente ao lado de Júlio, que observava a cena com uma falsa expressão de pesar. Naquela tarde, enquanto Ricardo, colhia ervas medicinais para isso, sua mãe, nas encostas Lorena. da serra, lágrimas A jovem escorrendo de pelo 28 rosto. anos, Se não avistou sair o por corpo bem, caído chamarei entre a as seguranças. samambaias altas. Ameaçou ele, por um Virando-lhe instante, as costas. Seu coração disparou naquela noite pensando no chuvosa pior, de abril, mas ao se Lorena aproximar saiu da percebeu mansão que o homem carregando ainda apenas respirava, 2 malas, embora com e o dificuldade. peso de uma injustiça. Meu Deus! Senhor, Sem família na o senhor cidade está me e com ouvindo? o cartão de crédito. Ana ajoelhou-se Já ao lado bloqueado, dele. Ela tocando vagou pelas pelas ruas de Belo ardente em Horizonte febre, até encontrar o terno abrigo caro temporário estava em sujo uma de pensão terra e no centro folhas, da cidade. e Um filete de saliva 3 escorria dias pelo depois canto de sua expulsão. boca. Lorena Ele sentiu murmurou uma algo tontura enquanto incompreensível. caminhava pela Os Praça olhos da Liberdade, semicerrados,
tentando Encostou-se focar em no um rosto banco dela e respirou Ana fundo, olhou ao redor, lembrando-se que não buscando havia algum comido sinal nada, além de como um aquele pão homem desde a havia manhã chegado anterior. ali. O Não havia dinheiro carros que tinha próximos, conseguido nem sacar sinais antes de do outras bloqueio pessoas. total de suas contas Apenas a estava mata acabando densa rapidamente. e o silêncio da montanha. A senhora está bem? Ocasionalmente, Perguntou uma mulher de quebrado meia-idade, pelo canto distante de aproximando-se pássaros. com preocupação. Vou buscar ajuda. Estou só um pouco prometeu tonta, ela. Respondeu mesmo sem Lorena saber se tentando ele sorrir. podia compreendê-la. Venha comigo. Vamos Correu tomar um pelo café caminho de ali na terra que esquina. conhecia tão bem. Insistiu a mulher. Até a pequena que se casa de apresentou paredes como amarelas, Dona Conceição, onde morava com a mãe Trabalho doente no centro e de a avó. apoio à mulher Esperança. O telhado de cerâmica Já havia esse vermelha olhar muitas vezes. surgiu entre as árvores Naquela mesma como tarde, um farol de esperança. Lorena encontrou abrigo na Vó Elza. instituição. Mãe, Foi durante o preciso exame de médico ajuda, de admissão gritou e Ana, recebeu a notícia ainda que mudaria ofegante tudo. pela corrida. Parabéns, Lorena. Você está Elza esperando Oliveira gêmeos, apareceu na anunciou porta com a as dona mãos Marta, enfarinhadas mostrando o de ultrassom. preparar pão. Aos Lágrimas 75 anos, silenciosas mantinha a escorreram pelo postura rosto de ereta Lorena, e o olhar vivaz enquanto de quem tinha observava vivido aqueles dois intensamente pequenos cada um pontos daqueles pulsantes anos na tela. O que houve, menina? Dois corações batendo Parece que viu dentro assombração dela. Quando Encontrei o seu um próprio homem na parecia mata, ter vó. sido despedaçado. Está mal. E Muito agora? mal. Sussurrou Acho para que si foi mesma. envenenado. Agora ou algo você assim. respira fundo e Precisamos segue em frente. ajudá-lo, Respondeu sem Dona perguntar Conceição. mais. Que Elza aguardava limpou do as lado mãos de fora no da avental sala. bordado, Um e dia pegou de sua cada bolsa vez. de couro, Os onde meses guardava seguintes ervas, foram de adaptação. tinturas Lorena e pomadas tentou que contato com preparava Ricardo seguindo inúmeras conhecimentos vezes, herdados mas de todas as gerações. ligações foram bloqueadas. Natália, Todas as chamou a cartas idosa. devolvidas. Fique Através aqui de uma e das prepare a faxineiras da cama. mansão, De soube hóspedes, que Ricardo vamos agora trazer vivia alguém com Sofia. Com a E ajuda que de Júlio João, havia se o tornado vizinho que diretor apareceu ao executivo ouvir da a Almeida comoção, Pharma. conseguiram carregar No Miguel sexto até mês a de casa. gestação, O homem agora Lorena estava conseguiu inconsciente. um emprego como A faxineira na respiração fraca Universidade e Federal de irregular. Minas Gerais. A pele pálida, Suas mãos, contrastando antes com os lábios acostumadas apenas levemente a digitar arroxeados. relatórios e O que organizar faremos, eventos vó? beneficentes, Não deveríamos agora levá-lo levá-lo ao salas de hospital? aula e Perguntou corredores. Ana, preocupada. Foi ali, enquanto limpando ajudava a sala a do retirar departamento de o farmácia, paletó que ensopado conheceu de o suor professor frio. Breno Silveira. Elsa examinou Você o está homem com a lendo atenção meu de quem artigo já sobre havia visto muitos biofármacos? casos semelhantes. Perguntou ele. Surpreso Cheirou seu ao hálito, encontrá-la folheando um observou as periódico pupilas, científico durante seu verificou a intervalo. textura da língua. Desculpe, isso não Estava é doença, apenas Ana. organizando. Alguém Mentiu fez Lorena isso a ele. constrangida. E se o levarmos Não, agora não ao estava, hospital de sorriu Petrópolis, ele você não fez chegará com anotações vida. nas margens. Preciso E, estabilizá-lo aliás, primeiro. são observações muito Natália, que pertinentes. observava da porta Breno apoiada descobriu em que sua Lorena bengala, havia começado a perguntou com faculdade voz de fraca. farmácia, mas Quem é abandonado ele, no mãe? segundo ano para se casar Não com sei, Ricardo. Respondeu Elsa. Impressionado com sua Mas inteligência a e roupa cara e o determinação, relógio ofereceu-se dizem que para não é ajudá-la gente a simples estudar como nos nós. horários livres. Agora me ajudem. Por quê? Ana, Questionou Lorena, pegue água fervente desconfiada. e toalhas limpas. Porque talento não Natália, deveria ser desperdiçado. prepare aquela infusão de Respondeu carvão ele ativado simplesmente. que te ensinei. No dia em As que horas Lucas e seguintes Caio nasceram, foram de trabalho Lorena intenso. estava sozinha na maternidade Elsa fazia pública. Miguel engolir Com os pequenas bebês nos doses de braços, misturas fez um amargas, juramento silencioso. aplicava compressas em sua Vocês testa nunca vão e saber recitava o que é antigas abandono. orações enquanto E um dia, trabalhava. vamos mostrar ao seu Ana pai o que ele assistia perdeu. admirada. Os A primeiros 2 determinação da anos avó. foram os mais difíceis. Aquela mulher que nunca havia Entre pisado fraldas, em uma faculdade, mamadeiras mas e livros cujo conhecimento acadêmicos, sobre Lorena plantas e dormia curas apenas vinha 4 sendo horas passado por de noite. mãe para filha, Dona por Conceição gerações, tornou-se à noite, uma segunda quando mãe, finalmente, cuidando a respiração dos dele se gêmeos estabilizou. enquanto Lorena trabalhava Elsa suspirou e estudava. aliviada. O Vai professor sobreviver, Breno não declarou. apenas a orientava Mas não sei academicamente, quem acordará mas também quando ele conseguiu abrir os uma olhos. bolsa de estudos Venenos para que como ela esse pudesse podem retomar afetar a a faculdade mente. oficialmente. Como sabe Como tanto você sobre consegue? isso, vó? Perguntou-lhe Perguntou uma Ana, colega da ajudando a universidade idosa certa a guardar vez, seus potes vendo-a e embalar ervas. um dos bebês, Elsa enquanto sorriu redigia um trabalho. enigmaticamente. Não tenho A escolha. montanha ensina Respondeu muitas Lorena. coisas a quem sabe Eles são escutar, minha força. filha. Não Nem minha todas fraqueza. são bonitas de se saber. Em seu discreto mas apartamento, todas são no necessárias. bairro Santa Efigênia, Enquanto cada Miguel lutava centavo pela era vida na contado pequena 2 casa vezes. de paredes Quando amarelas, os meninos a imprensa completaram 3 nacional anos, fervilhava Lorena com já seu estava no desaparecimento. último ano da faculdade. Lorena Com o Mendonça melhor Silveira, desempenho da turma. impecável em seu Sua vestido tese preto sobre de corte medicamentos elegante, acessíveis dava e entrevistas com sustentáveis, olhos marejados, chamou a atenção de pedindo por investidores. informações E com sobre o o apoio de paradeiro Breno, do marido. ela conseguiu uma Estávamos bolsa para tendo mestrado. um dia perfeito, contava Mamãe, ela. Por A que voz nós não embargada temos para as pai como câmeras os da outros maior meninos? emissora do país. Perguntou Caio, olhando Miguel saiu fixamente para caminhar Lorena enquanto eu arrumava enquanto ela nossas
ajeitava coisas. sua gravata do Quando uniforme percebi escolar. que estava demorando Aos demais, 5 anos, comecei os a gêmeos eram procurá-lo. idênticos E fisicamente. nunca mais Os mesmos o vi. olhos castanhos, uma E cabelos lágrima escuros de estrategicamente Ricardo, derramada, mas tão completava diferentes o em teatro. personalidade.
A Lucas polícia era vasculhava a região introspectivo montanhosa, e observador. mas o carro que Enquanto Lorena Caio havia deixado questionava estrategicamente tudo à sua próximo a um mirante Vocês têm um sugeria pai, meu outra amor, direção. respondeu Lorena, Ela havia pensado escolhendo em as cada palavras detalhe. com cuidado. As pegadas apagadas, apenas a não cesta vive de conosco. piquenique Ele cuidadosamente não gosta da limpa de gente? qualquer vestígio Insistiu o do pequeno. veneno, as Ele roupas de não teve a caminhada chance de colocadas no conhecer vocês porta-malas, ainda, como se Miguel explicou ela, tivesse sentindo realmente o coração planejado apertar. explorar a natureza. dia, Enquanto quando forem maiores, isso, vou na casa contar dos Oliveira, toda a o história. desconhecido abriu os Naquele olhos mesmo após dia, 3 dias Lorena de febre defendeu e sua delírios. dissertação de mestrado, Ana estava recebendo trocando a distinção compressa em sua máxima. testa quando Na notou plateia, o movimento além de Dona suas Conceição pálpebras. e os gêmeos, Vó, estavam 3 ele potenciais está acordando. investidores que o Elsa professor aproximou-se Breno havia rapidamente, convidado, observando com atenção médica sua pesquisa quando Miguel sobre finalmente medicamentos focalizou genéricos o olhar sustentáveis confuso é com o revolucionária, ambiente desconhecido, comentou Eduardo onde Fontes, diretor de a um voz fundo saiu de rouca, investimentos quase em inaudível. biotecnologia. Onde Após a estou? apresentação, Está seguro, especialmente respondeu a parte Ana, sobre oferecendo-lhe transparência água em toda uma a caneca cadeia de cerâmica. produtiva. É exatamente Encontrei o senhor o oposto desmaiado do que na Almeida floresta, Pharma faz. perto da nossa O nome casa. da empresa do ex-marido fez Miguel Lorena bebeu com enrijecer dificuldade, momentaneamente. os olhos Nos últimos percorrendo anos, o quarto a Almeida simples, Pharma havia se paredes de expandido madeira, vertiginosamente uma pequena cômoda sob a direção com de santos Júlio, de gesso, com Ricardo cortinas como o rosto floridas, público da filtrando companhia. a luz do sol. Mas Nada reportagens fazia sentido em investigativas sua mente começavam nebulosa. a questionar a ética Quem da são empresa vocês? em testes clínicos Perguntou após e um momento. precificação abusiva. Sou Ana Oliveira. Conhece a empresa? Esta Perguntou é minha Eduardo, avó, notando Elsa. sua reação. Minha mãe Conheço Natália bem seus também métodos, mora aqui, respondeu Lorena, Estamos cuidando com do um senhor há sorriso 3 enigmático. dias. 3 Algo no meses olhar depois, dele fez com o Ana apoio dos hesitar. investidores conquistados Havia uma naquele dia, confusão genuína, Lorena fundou um a vazio Vita Nova que ia Farmacêutica. além do esperado. Seu primeiro escritório senhor, era uma como se pequena chama? sala no parque, Perguntou Elsa, tecnológico de Belo observando-o Horizonte, atentamente. com apenas 2 funcionários, O pânico tomou ela conta mesma do rosto e uma de jovem Miguel. química Suas mãos recém-formada. apertaram o O lençol, professor Breno, enquanto ele atuava como vasculhava consultor a científico. propriamente, Buscando transparência, desesperadamente por uma acessibilidade resposta e que não ética encontrava. são nossos pilares. Declarou Eu não sei, Lorena na respondeu minuciosa finalmente, modesta o terror cerimônia de evidente em sua inauguração. voz. Não queremos Não apenas consigo vender lembrar. medicamentos. Por Queremos que não mudar consigo a lembrar indústria. quem sou? A primeira linha de Elsa e Ana produtos da Vita trocaram Nova, olhares preocupados. medicamentos A genéricos idosa para sentou-se doenças na crônicas, beirada da cama a preços e acessíveis. tomou as mãos Foi um trêmulas sucesso de imediato Miguel entre clínicas as suas, populares e calejadas hospitais pelo públicos. trabalho. Logo, O veneno que a pequena colocaram em empresa você começou foi a forte, incomodar os filho. gigantes Afetou do setor, não só seu corpo, especialmente mas a também Almeida sua Pharma. memória. Tenha Temos calma. um problema As crescendo em Belo lembranças Horizonte, podem voltar aos disse poucos. Júlio a Ricardo durante Veneno? uma reunião do conselho. A palavra caiu uma como uma startup pedra chamada no lago Vita de Nova confusão está que era tomando a mente fatias de Miguel. significativas do Alguém mercado tentou de me matar? genéricos. Por quê? E por que Quem isso faria seria isso? um problema? Não Questionou sabemos, Ricardo. Agora, respondeu com Ana, 42 ajudando-o a anos e um sentar-se. semblante mais Não duro havia do que nos documentos tempos com de seu você, casamento com apenas Lorena. esse relógio e o anel. Genéricos. Ela mostrou o relógio Não são suíço nosso caríssimo. foco. E uma Porque aliança eles de estão ouro com as expondo nossas iniciais práticas de MS, preços, Ricardo. gravadas Interferiu no interior. Sofia, Miguel agora examinou os noiva de objetos Ricardo, como e se diretora de pertencessem a um comunicação da estranho. empresa. Na televisão, E tem um modelo antiga de da negócio sala, o que nos faz noticiário parecer mostrava os Lorena vilões. anunciando uma recompensa Ricardo milionária estudou por o informações relatório sobre a o marido concorrente, desaparecido. mas em nenhum momento Natália, reconheceu que o nome de assistia a Lorena como reportagem de fundadora. sua poltrona, Ela havia chamou a filha assumido com urgência na profissionalmente voz. O sobrenome da Ana, mãe. Venha Monteiro, ver isso. justamente para evitar associações imediatas Jovem com pediu seu licença passado. e foi até a Enquanto sala, isso, deixando a Vita Elsa com Nova Miguel. crescia Quando viu a exponencialmente. imagem na tela, Em 2 seu anos, coração já acelerou. ocupava um prédio Mãe, inteiro no distrito esse homem industrial na foto e empregava é mais ele. de 100 pessoas. É o homem que A estamos revista cuidando. Negócios Brasil As duas olharam destacou Lorena incrédulas Monteiro para a imagem como de Miguel a nova Silveira. face da O indústria rosto sorridente ao farmacêutica lado da brasileira. esposa, Com em uma algum reportagem evento de gala. capa, O elogiando apresentador seu narrava modelo de detalhes da negócios vida do transparente empresário desaparecido. O que ninguém Seu sabia império era que tecnológico, todas as as ações noites, beneficentes após colocar e o casamento os gêmeos para aparentemente dormir, perfeito, Lorena com a dedicava socialite algumas Lorena. horas a um projeto pessoal. Precisamos avisar as Documentar autoridades, meticulosamente disse cada apontando para a prática televisão antiética onde o da rosto Almeida de Miguel Pharma aparecia se ao lado de descobria manchetes através de sua rede sensacionalistas crescente de contatos na Espere. indústria. A voz O salão de Elsa festas carregava do o Palácio peso da da Experiência experiência. estava Se alguém magnificamente envenenou decorado para esse a homem festa de noivado e o abandonou de Ricardo para que não Almeida sobrevivesse, e Sofia Carvalho. entregá-lo agora pode 7 colocá-lo anos em haviam se perigo passado novamente. desde a Mas, separação. vó, a E família Ricardo dele deve finalmente estar desesperada, oficializaria seu argumentou relacionamento
quarto com Sofia. Aquela mulher, Após anos a de esposa. hesitação. Está Elsa nervoso? apontou para Lorena Perguntou na tela. Júlio,
seus olhos estreitando-se com desconfiança, enquanto observava o amigo olhe pelo para espelho. ela, Ana. Não Veja seja por quê. além das lágrimas Mas sim, e do discurso admitiu bonito. Ricardo. Aos 45 anos, observou ele com mais aparentava atenção. mais idade. Havia Com algo fios nos grisalhos gestos nas estudados têmporas de Lorena, e linhas de na expressão maneira que como ela denotavam mantinha não o apenas controle o passar mesmo dos em anos, suposto mas desespero. também uma tensão constante. arrepio percorreu sua espinha. A Almeida Acha que foi Pharma ela? havia se Não tornado sei, um gigante respondeu no Elsa. setor. Mas Mas enquanto enquanto ele ele não não recuperar a auditorias memória internas e puder nos mostravam dizer o que irregularidades preocupantes, nosso dever é protegê-lo. Ricardo começava a questionar Decidiram algumas não contar a decisões de Miguel Júlio, sobre sua identidade especialmente ainda. após a empresa Seu ser estado mencionada emocional em era uma frágil, CPI e sobre o choque preços poderia ser abusivos de prejudicial à medicamentos no recuperação. Senado. Nos dias seguintes, Você viu a lista enquanto de seu convidados corpo final? se fortalecia com a Perguntou alimentação Júlio, simples, mudando de assunto. mas nutritiva, Sofia e os chás cuidou medicinais disso. de Elsa, Respondeu sua mente Ricardo continuava distraidamente. um vazio atormentador. Convidou. Ana Meio mundo dedicava da tempo indústria para para ajudá-lo a impressionar meus recuperar as investidores. forças. O que Ricardo Caminhavam não sabia lentamente era que Lorena pelo Monteiro, pomar de pêssegos como CEO nos fundos da Vita da Nova, propriedade, também conversavam estava entre os sobre convidados. trivialidades. Um E descuido ela lia para ele a noite proposital da quando a secretária de insônia o Sofia, atormentava. que havia sido Miguel, recentemente embora contratada sem lembranças, e era, na verdade, demonstrava amiga uma de Lorena educação dos refinada. tempos. E Da conhecimentos universidade, às que 9 da noite, escapavam em quando a comentários festa estava no distraídos. auge, Lorena entrou Esse no salão. pêssego, Aos disse 39 ele anos, em uma tarde, ela irradiava enquanto uma saboreava elegância a e fruta. confiança Tem que notas que contrastavam com lembram a jovem um frágil Sauternes, que havia sido vinho expulsa de daquele sobremesa círculo social. francês. Explicou Seu vestido ao verde notar o olhar esmeralda interrogativo destacava de seus Ana. olhos. Agora Em outro mais momento, determinados, corrigia viu experientes. automaticamente uma Mas conta o que realmente João, o chamou vizinho, a atenção tentava não foi fazer sua para presença, calcular o material e sim necessário as duas crianças para que a consertar o acompanhavam. Ambas Seria em mais pequenos eficiente ternos usar impecáveis. Esta Mamãe, fórmula, essa disse, festa é chata, rabiscando números reclamou em um papel Caio, com ajustando naturalidade. a gravata que Depois, insistia em parou afrouxar. confuso. Sem Comportem-se. entender de onde Lembrem-se vinha do aquele que conhecimento, combinamos. Ana Sussurrou percebeu Lorena, que, apesar guiando da os gêmeos amnésia, pelo a salão. essência de quem É ele era importante para o permanecia trabalho da intacta. mamãe. Seus gostos, Do outro suas lado, habilidades, do ambiente, sua forma de Ricardo analisar ergueu os o mundo olhos no exato e notou, momento em que com Lorena crescente passava com as crianças. admiração, O que copo por trás que do segurava refinamento escorregou havia de seus uma alma dedos, genuína e estilhaçando-se gentil no chão que de florescia mármore. longe das pressões Ricardo, de sua vida o que foi? anterior. Perguntou Sofia. Foi durante uma alarmada tempestade com sua palidez, que o primeiro flash repentina, de memória mas ele não retornou. conseguia responder. O estrondo Seus de um olhos trovão estavam fez fixos Miguel nos congelar dois meninos no meio da idênticos sala, que os olhos acompanhavam a vidrados mulher em que algum um dia ponto havia sido invisível. seu grande amor. Suor frio Não era escorreu preciso por sua teste de testa, DNA, enquanto imagens Aquelas crianças eram a fragmentadas imagem invadiam perfeita sua dele mente. mesmo quando criança. Uma mulher de da cabelos fotografia que escuros ficava no oferecendo-lhe escritório de um sua copo. falecida O mãe. sabor amargo. Quem convidou O Lorena mundo Monteiro? girando. Sibilou Vozes Sofia distantes para seu nas assistente. sombras. Finalmente Lorena notando a murmurou, presença da rival. uma mão apertando o Ela peito é a como se CEO da sentisse Vita dor Nova. física. Está na Ana, lista de que representantes tricotava do próxima setor. à lareira, Respondeu aproximou-se o jovem, preocupada. confuso com a reação Disse da alguma chefe. coisa? Sofia Miguel piscou, empalideceu. voltando ao presente. Durante anos, A expressão havia monitorado atormentada. cuidadosamente Um todos nome os passos de Lorena. veio a Desde minha sua mente, entrada na Lorena, universidade e uma até sensação a criação terrível da junto Vita com Nova. ele. Mas Ana nunca sentiu o havia coração conectado acelerar. Lorena Nunes, Era o nome da a esposa ex-esposa, dele, traidora, a mulher que aparecia com Lorena diariamente Monteiro, na televisão, a respeitada com apelos empresária. emocionados. Uma falha sem saber o que imperdoável dizer, de pesquisa. segurou a Enquanto mão dele, isso, Ricardo oferecendo caminhava o como em conforto do transe na contato direção humano. de Lorena e dos Está meninos. voltando, não está? Júlio tentou Perguntou detê-lo, Miguel, a voz agarrando seu embargada. braço. Mas não Ricardo, sei se quero lembrar. não faça uma Tenho cena. medo do que vou encontrar. Há investidores aqui. Você não está Mas sozinho. Ricardo o Garantiu ignorou, Ana, avançando sentindo até parar algo além diante da de Lorena. compaixão crescer em São- seu peito. São meus? Estaremos Perguntou aqui, com a voz seja qual for a falha. verdade. Olhando para as Nos dias crianças. seguintes, mais Lucas e fragmentos Caio emergiram. olharam para No o escritório estranho com de curiosidade. no alto de um prédio. Lorena Reuniões havia lhes mostrado tensas, fotos do pai. um casamento celebrado nunca com imaginaram champanhe e encontrá-lo sorrisos para assim. fotógrafos. Sim, Noites Ricardo, solitárias respondeu em mansões Lorena vazias, vazias, como e se sempre tivesse recorrente ensaiado como aquele um momento por pesadelo, anos. a imagem Estes de Lorena são Lucas e sorrindo Caio, enquanto ele seus caía na filhos. escuridão. Precisamos conversar, Começou a disse desenhar Ricardo, compulsivamente, após alguns segundos tentando de silêncio organizar os flashes atordoado. de memória. Em Ana particular, conseguiu papel e lápis. Meninos, observando aquela mesa com tem um crescente chocolate preocupação, maravilhoso. Os esboços Podem que ir, revelavam mas uma fiquem vida de onde luxo eu possa vazio ver você. e relacionamentos Orientou superficiais. Era Assim isso que que eu as era? crianças se Perguntou ele em uma afastaram, noite. olhando Ela para encarou os o desenhos ex-marido. espalhados. Não há muito Um a dizer, homem Ricardo. cercado de coisas. Vim para este mas evento sozinho? como CEO Os da desenhos Vita Nova. mostram o que
você não tinha, sabia que seria respondeu sua Ana festa com de sabedoria, noivado.
além de seus anos. Você estava grávida não necessariamente quem ele você não era. conseguiu E completar a mesmo frase. que fosse, A pessoas realidade, mudam quando ou encontram atingindo razões como um para golpe isso. físico. Quando você Num me expulsou amanhecer de por uma céu traição limpo, que nunca 2 meses aconteceu, após ser encontrado, sim, Miguel estava. acordou com uma Tentei te clareza que contar não várias sentia vezes, desde mas sua você chegada bloqueou à todos casa os dos meus Oliveira. contatos. Sua A mente, conversa foi antes interrompida por um quebra-cabeça alvoroço. incompleto, agora Caio havia apresentava desmaiado a imagem próximo à mesa de inteira sobremesas. quem era. Em Miguel segundos, Silveira, Lorena 45 correu até o anos, filho, fundador seguida da por maior Ricardo. empresa de segurança Ele tem digital do episódios país, de hipoglicemia, proprietário de imóveis explicou em 3 ela continentes, ao médico que e estava marido entre os de Lorena convidados, Mendonça e prontamente Silveira, atendeu o menino, a mulher que havia mas planejado nunca sua tão eliminação. intensos. Nos dias Sentou-se seguintes, na varanda o com diagnóstico uma se xícara revelou do mais café grave. forte que Elsa Caio preparava, tinha uma condição observando sanguínea Ana rara, alimentar que as galinhas exigiria no uma quintal. transfusão. O sol nascente Lucas, dourava seus apesar de cabelos gêmeo castanhos, idêntico, não era enquanto ela compatível cantarolava devido uma a canção uma mutação popular. específica. A simplicidade da Preciso cena do pai biológico contrastava para violentamente testes, com as explicou a memórias doutora Cláudia, recuperadas no de sua Hospital vida Santa Clara. anterior. A Lembrei de compatibilidade tudo, paterna disse é quando nossa Ana melhor se esperança. aproximou. Ela, Com relutância, sentou-se ao Lorena seu ligou lado para em Ricardo. silêncio. Quando ele Respeitando chegou ao o turbilhão hospital, de emoções Sofia que o via em seus acompanhava, olhos, visivelmente Sei contrariada. quem sou. Não entendo E sei por o que que você Lorena precisa fez. fazer isso. Reclamou Ana ela. segurou sua mão, Pode ser outra oferecendo armação apoio dela. silencioso. Meu filho está Por internado. 3 semanas, Sofia, vocês respondeu viram na Ricardo televisão secamente. quem eu era. E sim, E não tenho disseram certeza nada. absoluta que são Continuou meus ele, filhos. sem acusação O na teste voz. confirmou Apenas a compatibilidade. constatação. E Vovó Ricardo achou doou melhor sangue esperar para que Caio. você mesmo lembrasse. Durante os dias de Disse que a recuperação, memória é como ele fruta, visitava o hospital precisa frequentemente, amadurecer no tempo conhecendo certo para para ter ter o não melhor apenas sabor. Caio, mas também Miguel Lucas, sorriu com a que analogia raramente típica saía de do Elsa. lado do irmão. A sabedoria da idosa. Que você Tão nunca nos diferente procurou? do conhecimento, Perguntou Lucas, técnico certa com tarde, que estava surpreendendo acostumado, Ricardo tinha com sido sua fundamental maturidade. para sua recuperação Eu física e emocional. Não sabia sobre Ela vocês. tinha razão. Respondeu ele, Se tivessem me sentindo o contado peso antes, da verdade. eu não teria vivido Cometi um erro terrível isto. com sua mãe. Ele fez um Enquanto gesto isso, abrangendo a a casa Almeida, simples, Farma, o quintal florido. Júlio As percebia que montanhas estava ao perdendo fundo. o controle sobre seu Não sócio. teria experimentado Ricardo o que é começara viver de a verdade. investigar algumas das Ana olhou decisões com questionáveis curiosidade. tomadas Durante e os agora? últimos anos, Agora, especialmente preciso após resolver meu conversar passado com Lorena para poder sobre ter as um práticas futuro, da Vita Nova. respondeu, a Ela determinação está te evidente em manipulando sua de voz. novo. Argumentou Naquela Júlio, tarde, quando Miguel Ricardo pediu para usar questionou o telefone da venda do seu superfaturamento de um Antônio contrato no povoado Primeiro, próximo. usa as Fez crianças. apenas uma ligação. Agora para tenta seu advogado de destruir o que confiança, construímos. Renato Bastos. Por que você A está conversa tão foi defensivo, breve, Júlio? mas suficiente Rebateu para colocar Ricardo. em movimento Se não um há plano nada errado, cuidadosamente não elaborado. deveria se opor a uma 3 auditoria dias independente. depois. Enquanto A Lorena resposta concedia uma veio na entrevista forma de um emocionada dossiê anônimo para enviado um à programa de imprensa, grande audiência, revelando práticas policiais e antiéticas jornalistas da Almeida invadiram Pharma. a mansão do casal, Embora com um Lorena mandado tivesse de busca. reunido aquelas Encontraram informações, exatamente não foi ela onde quem Miguel as vazou, havia indicado, mas sim um diário uma detalhando o ex-assistente de plano Júlio, para envenená-lo, cansada de acobertar junto com resíduos irregularidades. da O substância escândalo tóxica abalou o escondidos em um frasco As de ações da perfume Almeida Pharma na penteadeira de despencaram, Lorena. e investidores Simultaneamente, exigiram a saída de na Júlio. casa dos Oliveira, Durante a investigação Miguel assistia interna, à operação Ricardo sendo descobriu algo transmitida ainda ao mais vivo. perturbador. Ao seu lado, E-mails Ana, antigos, Elsa entre e Natália Júlio e Sofia, observavam comprovando boquiabertas a que ambos queda do haviam império de forjado as mentiras de provas da Lorena. suposta traição Como de Lorena. sabia que o diário Como estaria puderam? lá? Confrontou Perguntou Ricardo, Ana. jogando as Não cópias sabia, impressas sobre a confessou mesa Miguel. da sala de reuniões, Mas onde conhecia ambos Lorena o aguardavam. suficiente para saber Foi que ela necessário. guardaria, Justificou alguma prova. Sofia friamente. Pessoas como ela precisam Você estava documentar seus obcecado por triunfos, ela, mesmo ignorando os mais o potencial terríveis, da para empresa. saborear a vitória Precisávamos posteriormente. De um líder focado. Nas semanas seguintes, o caso Vocês dominou o destruíram minha noticiário família, nacional. respondeu Lorena foi Ricardo, presa a voz preventivamente embargada. enquanto as Me investigações fizeram acreditar que a prosseguiam. única pessoa Miguel, que realmente me oficialmente amava ressuscitado, era uma traidora. concedeu apenas Ao sair uma daquela entrevista reunião, coletiva, Ricardo na qual tomou agradeceu duas decisões: publicamente a família afastar que o Júlio havia e salvado Sofia da empresa, sem revelar e tentar suas consertar o identidades irreparável para com proteger Lorena. sua privacidade. Encontrou-a na sede da Quando Vita finalmente Nova, chegou o finalizando momento os de preparativos deixar para a uma casa missão de paredes internacional. amarelas, Sua Miguel empresa sentiu havia um sido aperto no convidada peito para um que programa nenhuma de de suas medicamentos conquistas acessíveis empresariais na África. jamais havia Não vim provocado. pedir que voltemos. Tenho uma Disse ele. proposta. Após Disse expor ele, toda a reunindo verdade a que família na descobrira. sala simples, Sei onde que é havia impossível, começado o seu renascimento. mas quero fazer parte da vida Passei dos meus minha filhos, vida construindo se você um permitir, império financeiro e oferecer uma mas parceria foi aqui
entre que nossas encontrei o empresas que realmente para tornar importa. seus projetos Contou sobre sua sociais ainda decisão maiores.
criar uma Lorena fundação observou dedicada o ao homem à sua estudo e frente. preservação Não da mais o medicina jovem tradicional, empresário ambicioso baseada que nos havia conhecimentos de nem curandeiros o homem como cruel Elsa. que a expulsara. A sede seria Mas alguém construída que, nas como ela, proximidades, havia sido gerando vítima de uma empregos para a manipulação comunidade e agora e criando buscava um redenção. centro de pesquisa Os que meninos aliaria precisam ciência de um moderna pai, e sabedoria respondeu ancestral. finalmente. Quero que você E o seja a mundo diretora precisa de técnica, empresas Dona que Elsa, priorizem pessoas propôs. acima de lucros. Sua sabedoria precisa Podemos ser começar por aí. registrada e compartilhada. O rubor não nas faces perdida. de Ana e A o idosa sorriso sorriu. luminoso Os olhos foram uma marejados. resposta suficiente. Só aceito se Miguel a Ana finalmente for sua entendeu assistente. que seu Essa menina já envenenamento sabe havia quase sido, tudo ironicamente, que posso ensinar. o antídoto Miguel para uma olhou vida para Ana, envenenada pelo o coração vazio, acelerado pela por razões que ia superficialidade além da e proposta pela profissional. ausência de conexões. Entre eles, havia genuínas. crescido algo que Enquanto nenhum dos observava dois o ainda sol se havia pôr nomeado. atrás das montanhas de Não era Petrópolis, romance no Miguel sentido Silveira convencional, compreendia que seu mas um verdadeiro vínculo renascimento profundo de não havia respeito, sido apenas admiração físico, e mas carinho mútuo, espiritual, que e transcendia que às vezes definições é preciso simples. perder tudo, Na verdade, inclusive disse a si ele, mesmo. Esperava Para finalmente que Ana encontrar o aceitasse verdadeiro ser minha parceira significado de na viver.